Like there's no Krav. I shouldn't say there's no Krav-Maga guys, but it would be shocking if a Krav-Maga guy and a mixed martial arts guy had a fight, and the mixed martial arts guy who's a trained killer all around didn't fuck that guy up. That's what I would expect would happen. Bom, vocês acabaram de ver trecho, né, de uma entrevista, um podcast, né, que o Joe Rogan participou, e hoje a gente vai debater pouco sobre isso, né? Já vou deixar claro aqui o link completo, né, desse podcast, a gente vai deixar aqui na descrição, né? Ele tá legendado e tudo mais. Mas o que nós vamos fazer aqui? A gente vai pegar alguns trechos importantes, colocar aqui para vocês e comentar logo em seguida. Então, claro, já deixa o like porque esse vídeo, para variar, vai ser polêmico. E vai dar trabalho. Sejam bem-vindos então, eu sou o instrutor Lucas. Eu sou o instrutor Bruno. E a gente já vai começar então com um detalhe aí do podcast que ele falou, que foi perguntado, né? Então, sim, se você provavelmente conhece o Joe Rogan, você está assistindo nosso canal de luta, você conhece, né? Seja pelo próprio podcast dele e que ele participa, que um dia a ALFA vai estar no nível que ele tem de convidados, tá? Então é importante também você conferir nossos trabalhos lá. E também ele é comentarista esportivo e ele também é artista marcial, né? Então é um cara que tem uma base e é legal. E não é porque a gente tá falando que a gente não concorda que o cara não tem base, nada disso, a gente acabou de falar, sim, que o cara tem base sim. Só que ele fez alguns comentários que a gente vai falar e mostrar aqui alguns pontos. He asked the ridiculous question. What do you think? We're talking about cops. So what do you think is the best martial arts for self-defense? For sure, jiu-jitsu. Yeah, for sure. Wrestling? I think grappling, I should say. What judo as well, especially in a cold climate. If you get someone who's got like a heavy winter jacket on, my God, like judo is an incredible plus concrete. That's the worst place to be. Qual é a melhor arte marcial? E ele falou jiu-jitsu, ele falou que o judô, né, um complemento ao judô, na verdade o grappling em geral seria o melhor, seja para policial, seja para civil, é isso que deu para entender. Sim. Existem algumas problemáticas aí, tá? Por quê? Esse que é o problema. Geralmente a pessoa que ela realmente gosta do jiu-jitsu, né? O jiu-jiteiro, aqui no Brasil isso é muito comum. Sim. A pessoa abraça de tal maneira, cara, eu falo por experiência própria. Muitos professores nas academias que eu dava aula, cara, eles nunca pararam, né? E falaram assim, me mostra um ou dois movimentos aí só pra... Às vezes a pessoa não gosta de Krav-Maga, às vezes a pessoa não gosta de alguma coisa voltada pra defesa pessoal, mas ela nunca nem fez. Né? Então elas acham que assim, aquela arte, ela sozinha fechada, é suficiente para tudo. A gente já viu, a gente já vivenciou isso. Eu não preciso nem aprender outra coisa. O que eu tenho aqui já é o suficiente e é o melhor. A gente viu isso na prática. Ele até fala, nossa, cara, judô com um cara com uma jaqueta bem pesada, aí já começou errado. Defesa pessoal, cara, você não tem que depender da jaquetinha do cara, se ele tá de mochila. Ele tem que estar pelado na sua frente. Você tem que fazer alguma coisa, sabe? E aqui não estamos desmerecendo o judô. O problema é que você treina várias vezes o movimento com determinada vestimenta. É claro que trazendo um outro detalhe também. Nos seus treinos, o seu colega tá fazendo a mesma coisa com você. Então são as técnicas parecidas, certo? Então, por exemplo, no jiu-jitsu, um vai estar tentando dar uma chave, um mata-leão, etc. Mas dificilmente o outro vai estar de pé querendo dar uma joelhada na sua cara. Então, assim, quando falaram, né, sobre qual é a melhor arte marcial e ele responde isso, ninguém aqui, a gente não está falando que são artes marciais ruins. Não. Só que assim, é o que você pode fazer, faça. Se é o que tem na sua cidade, sim, é próximo, cabe no seu bolso, faça. Que isso aí vai te dar uma visão fantástica, condicionamento do seu corpo, mas faz um complemento. Até porque... ele sabe melhor que todo mundo, ele tá lá no mundo do MMA. Se MMA fosse só jiu-jitsu, o cara não ia aprender Muay Thai pra dar um soco. E não existiriam nocautes, como fala, acertando cotovelada, golpe. Então assim, é importante saber um pouquinho de tudo. Você vê que ele mesmo acaba se contrariando, porque ele fala que a melhor é essa. Mas no dia a dia que ele vê ali, não necessariamente. Tipo, vamos colocar assim, metade finaliza, metade é nocaute golpeando os outros, né? Sim. Cracks you. What about all that Krav-Maga talk, which is like, the whole line of argument that says that jiu-jitsu and wrestling and all of these sports, they fundamentally take you away from the nature of violence. So they're just teaching you how to play versus the reality of violence that is involved in like a self-defense situation that is a totally different set of skills would be needed. In general, the people that say that jiu-jitsu or other martial arts it's more of a sport and they don't really understand
that don't really understand violence. In general, the people that say that suck. Bom, vocês viram aí que mais um outro argumento, né? É que falam que no Krav-Maga não é esporte e as outras artes marciais, lutas, etc., são esportes. E ele, obviamente, ele é contrário a essa ideia, ele acaba reclamando, acaba falando que não é isso. Mas é isso, não tem como fugir, não tem o que fazer. Na essência, Se você né? é professor e você dá aula, por exemplo, você dá aula, minha turma de jiu-jitsu, de segunda a quinta, competitivo e tal, Sim. pô, é legal, bacana, é o que dá dinheiro também, mas toda sexta-feira aula de defesa pessoal, mas é uma defesa pessoal legal, não é aquele jeito não de Sim. o cara vem aqui, você pega, arremessa, não, mas defesa pessoal da hora, bacana. Pô, legal, saiba que esse vídeo não é pra você, a crítica não é pra você, mas sim da maioria como é feito, porque é esporte, isso não é um problema. Sim. Mas é a mesma coisa, educação física e fisioterapia, eu falo porque eu sou da área. Cada um no seu quadrado, Sim. não vai só porque você sabe É esporte parecido falar em que você sabe certo defesa ponto, pessoal. mas sai, né? Uma coisa até que eu quero falar, né? Eu sou um cara, eu gosto muito das técnicas de judô. Eu realmente, eu gosto, eu acho elas úteis, né? Mas, uma época que eu estava mais firme aí nos treinos, eu lembro até hoje, cara. Fui lá, peguei o colega para escapar, porque obviamente não entendo das regras, as técnicas sim, mas, né? Fui, peguei e joguei meu cabelo. Eu nem cabelo tenho, cara. Joguei meu pescoço. Você criou a técnica e criou o cabelo. Eu sou bom mesmo. É assim, do Mortal Kombat. Foi foda essa. Joguei assim no pescoço e me livrei. O professor, o sensei, na hora parou a luta, falou, não, deixa eu explicar uma coisa. Por mais que você tenha escapado, as regras não permitem você fazer isso. Eu fiquei assim, tipo, Sim. porra, como assim? E aí eu sei que alguém que tá vendo esse vídeo falou assim, tá, mas eu sei fazer mesmo, as regras não existem, mas eu sei fazer assim. Tá, cara, só que tem um detalhe. Imagine o seguinte, treinando um mês, beleza. Treinando 5 anos, isso vai estar tão na sua raiz lá dentro, que automaticamente você vai seguir as regras. Outra coisa, eu sempre gosto de falar, você também sabe que para comer certo, sem fast food, comer Sim. fruta, você sabe disso, você faz? Existe uma diferença gigantesca entre você saber e fazer. Então todo mundo sabe um monte de coisa, só que na hora, cara, você acha que vai acontecer o quê? Pô, tem vídeo, cara, de jiu-jiteiro, cara, um brigando com o outro, o cara dando uns tapas todo feio e o cara não fez nada. E o cara não teve reação, assim, por quê? Porque tá fora do ambiente também. Não é que o cara é ruim, não tô falando que o cara é ruim de luta, mas tá fora do ambiente, a gente tá aqui de polo, não é o que calça ele jeans, treinou. às vezes não vai do instinto. Por isso que eu falo, se você faz a modalidade esportiva aí no final de semana você pega de calça jeans mesmo e vai lá meio que na porrada, é legal, por quê? Porque seu corpo já tá entendendo que dá pra fazer mesmo de calça jeans, você não precisa colocar o kimono, Você não precisa estar no tatame. não precisa amarrar a faixa. Uma coisa interessante é que quando você treina de kimono, você coloca parece uma, eu não sei explicar, né? Você se veste, parece Você que muda. você muda. É que nem uniforme de trabalho, seu pijama. Sim. Quando você põe o pijama, você tá pra dormir. Uniforme de trabalho é pra trabalhar, então você muda até a sua postura. Mas uma coisa muito legal é que nem a gente já fez, a gente já foi treino externo com jeans. Não é a vestimenta caramba. certa para se fazer Boné. isso. Só que a gente fez isso justamente Tudo. porque, vamos lá, pessoal. Eu vou dar um chute lá em cima, lá super alto. Tá, mas será que o jeans vamos botar isso na prática, né? Então, isso que o Bruno falou é uma coisa complicada. Não é desmerecendo de maneira Não. alguma judô, jiu-jitsu, nada. Só que assim, é óbvio que se você gasta um tempo muito grande com esporte, regras, isso vale 2 pontos e por aí Sim. vai, você tá perdendo a outra parte de dedo no olho, o Claro. cara pode simplesmente deslocar o seu nariz com o dedo e você vai achar isso um absurdo. Vai falar, Ou nossa, eu nem até vi isso. que isso aconteceu. Mas O mas jeito pode de acontecer. escapar, às vezes, que só não é bonito, então não vale Mas a técnica, funciona, mas né? eu escapei, cara. Exatamente. E aí que tá, já fica o convite também, porque a gente tem um episódio só falando disso de arte marcial e esporte lá no ALFAcast. Já dá uma olhada que a gente complementa esse assunto lá. That's Anybody who thinks like someone's like, hey man, I'll just bite you. I'm like, are you going to bite me? Okay. Do you think I'm going to bite you too? What do you think of that? What if I punch you in your fucking face? You think you're still going to bite me Yeah. when you can't even see? yeah. When you barely even know you're alive and I choke you unconscious? If someone's really good at jujitsu, good luck stabbing them with your keys. You don't have a chance. You don't have a chance. Então, falando de morder, né? Então, Joe Rogan disse, mano, você vai me morder na briga de rua? Pode, né? Tenta então, vou te dar um soco. Boa sorte. Ou o principal, você vai me esfaquear com a chave, mas o cara que é bom de jiu-jitsu, cara, esse é o ponto que eu quero chegar. Você ser um black belt, não te transforma em Superman, cara.
não se transforma. Você vê nego de rua que não sabe nada de arte marcial, nunca pisou num tatame e adivinha, o cara quebra todo mundo. Sim. Por quê? É um Um demônio, monte de cara. cicatriz, o cara não tem medo de levar soco, o cara vai tentar te morder, mesmo que você der um soco na boca dele e ele perder o dente, ele vai continuar te Eu mordendo. vou até complementar com um caso real que eu trabalhei, tá? O cara não sabe lutar, é um cara magro, não é um cara que assusta. E numa briga, eu sei que vocês já ouviram isso, tem uma pessoa mais famosa com isso, mas isso aconteceu na minha cidade. Ele mordeu o ouvido do irmão, cara, arrancou um espaço. Então assim, a boa sorte pra me morder. Obviamente, depois que a ocorrência chegou, já tinha finalizado, então é difícil alguém falar como que foi. Mas o fato é, brigando, lutando, ele foi lá e arrancou um pedaço da orelha. E obviamente o cara não aguentou mais de dor. Então assim, boa sorte me morder, cara. E aí que vai também, não só da mordida, mas principalmente a chave. Sim. Isso é uma coisa que eu vou... Cara, quanto que você treina de armas e armas impróprias, tá? Sim. Por quê? Cara, uma chave, dá uma chave na minha mão e pega um jiu-jiteiro. Pega pros meus alunos, não precisa ser o cara mais graduado não, cara. Nego sem noção consegue quebrar uma garrafa na sua cabeça. Ele vai fazer um movimento, às vezes, extremamente telegrafado, vai fazer isso aqui, ó. Sim. Só que se você não tiver ligeiro na hora, você se fudeu. Um cara que nunca treinou nada, pelo amor de Deus, cara, tem vídeo de posto no gasolina, você já deve ter visto isso. Que os caras estão brigando, o cara do MMA. Ele vai e derruba um, ele vai e derruba o outro. O cara chega com um pedaço de pau, ferro, não lembro o que era, faz isso, parece coisa do Chaves. Pum, e o cara cai. Mas nitidamente o cara nem forte era. O melhor ainda é o vídeo de que teve um assalto, o cara catou o botijão de gás e jogou no agressor e ele caiu e desmaiou. Então assim, por que a gente tá falando isso? Cara, a chave é não sei o que... Você não pode estar no seu mundinho fechadinho aqui achando que nada disso presta. É claro que se você der uma chave, vou dar uma chave para nossa mãe, que não sabe lutar. Ela não vai chegar com a chave e fazer assim e você vai desmontar. Não é isso. Se é isso que ele quis dizer, e foi mal explicado, eu não sei. Mas o fato é que todos esses tipos de arma imprópria, improvisadas ou o que for, meu, na mão de alguém que sabe usar, você vai ver o estrago que vai dar. All that Krav Maga shit's out the window, son. You're way better off learning what works on trained killers. Like this whole idea that you're going to poke someone in the eye and then you're going to kick them in the nuts and you're going through these drills that, yeah, it's good to know what to do if you run into someone who doesn't know how to fight. It's way better to know what to do to someone who knows how to fight. That's the best thing. Learn how to fight against people who know how to fight. Like all that practice self-defense, and it's gonna come at you with a knife, you're gonna grab the wrist and do that. Like, it's good to know self-defense, but it's much more important to understand martial arts. Bom, e para finalizar aí os trechos polêmicos, né? Você viu que ele basicamente ele fala, né, que o Krav-Maga foi feito para quem não luta. Então é para você aprender a lutar contra quem não luta. Já jiu-jitsu, as outras artes marciais foram feitas de lutador para lutador. E assim, eu não sei nem o que falar sobre isso, cara. Eu entendo ele falar isso por um princípio. Hoje em dia tá saindo do ralo, tá saindo qualquer chulé tá falando de defesa pessoal. É só ver o nosso vídeo anterior do Dust e do Dale Brown lá, que realmente isso faz sentido. A pessoa às vezes usa o nome de Jeet Kune Do, de ninjutsu, de Krav-Maga. Krav-Maga geralmente é o que o pessoal mais usa, porque tá mais famoso. Então, assim, você às vezes é faixa preta de sei lá o quê. E você mas falou pra ficar chique, você fala que agora é Krav-Maga também, só pra... E você falou do Dale Brown, né, do Dust System lá. O que acontece? O cara ensina, mas não luta, então acho que é isso que ele quer dizer. Que, assim, uma equipe de jiu-jitsu vai lutar contra outra, você está contra lutadores. Joe Rogan, se você está assistindo isso, saiba que eu entendo a sua crítica e sua preocupação. Isso faz sentido, assim. A pessoa às vezes só vira e fala, ó... Por quê? Porque o próprio Dale Brown lá faz sem vontade nenhuma. Ele fala assim, ó, vou chutar aqui. Então, realmente dá a entender que a pessoa não treina, cara. Só contra quem não sabe nem andar. Se ela levar um soco na cara, de fato, dá a entender que a pessoa vai ficar, ai, por favor. Porque parece que ele não tem pressão nenhuma, parece que eles não fazem sparring, não fazem nada. Mas então, aí, vamos ser sinceros. Então eu entendo completamente a crítica e o ponto, e provavelmente é isso que ele tá falando na essência, né? Essa de monte aí. Mas entendo aqui isso. na ALFA a gente faz diferente. Sim. Não é simplesmente, igual ele falou, lutar contra quem não sabe. Não. A maioria dos nossos alunos, os mais antigos, né? Pô, a gente tem aluno faixa preta de kickboxing. Dois. É que eu tô falando no geral, mas pra vocês verem. Luta boxe. Jiu-jitsu, ninjutsu. A gente tem realmente vários alunos que, de acordo com o que o Rogan falou, Kung Fu, são lutadores já. E nós ensinamos eles algumas outras técnicas. E
quando a gente vai fazer combate, aí você vê. Então, assim, no nosso caso, pelo menos, a gente pode falar da ALFA, não pode falar dos outros, né? A gente não ensina contra quem não sabe. Não, ó, eu já perdi a conta de quantas aulas eu dei e falei assim, ó, cara, isso aqui é uma coisa que o pessoal que treina kickboxing gosta de fazer e vai tentar fazer. Outros treinos, assim, ó, o nego que treina jiu-jitsu, ele não vai tentar de primeiro te bater, ele vai tentar agarrar, então já é uma defesa para quem tem alguma noção de luta. Ou o cara te pegou pelo pescoço, a gente podia fazer aquelas, pegar o pescoço, aquele mata-leão todo nojento, não, vamos fazer como jiu-jiteiro. Não só isso, como na ALFA a gente chama, cara, o cara vai dar aula lá. Porra, é de Wing Chun, vai lá para mostrar algumas formas, pra você falar, o cara do Kung Fu é isso, o cara do Karate é isso, o cara do Kickboxing é isso. Cara, a gente faz isso pra quê? Pra você não ter tem uma medo, noção né? De todos os lutadores. A ideia é essa. Então eu entendo a crítica dele, mas assim, meu, não. É uma crítica... E outra, defesa pessoal, esse que é o ponto. Como não tem regra, funciona pra tudo, cara. Funciona pra pessoa que não sabe lutar, funciona pra pessoa que sabe lutar também. You're way better off learning what works on trained killers. Like this whole idea that you're going to poke someone in the eye and then you're going to kick them in the nuts, and like you're going through these drills that, yeah, it's good to know what to do if you run into someone who doesn't know how to fight. It's way better to know what to do to someone who knows how to fight. Bom, e para finalizar, eu só queria falar que ele disse, né, que quem luta MMA luta com assassinos, né? E já no Krav-Maga, outras artes, não é essa questão. Isso eu sou obrigado a discordar, porque ele quis dizer com certeza no sentido de assassinos, no sentido de quem está sempre lutando, pessoas que são competidores de alto nível. Mas então fale, competidores de alto nível, porque se você for falar em nenhuma arte marcial, por exemplo, no Muay Thai, eu nunca vi o professor virar e falar, você pega o pescoço aqui, você pega e mata a pessoa. Então não use esse termo. Já Krav-Maga, defesa pessoal, nós aprendemos sim técnicas que podem levar uma pessoa a óbito, tá? Então esse comentário que ele faz logo em sequência, eu particularmente não concordo. Se ele falar simplesmente que no MMA você luta com pessoas de alto nível, concordo. Agora, comparando eles a assassinos e o Krav-Maga não... E de novo, eu entendo a crítica e entendo o ponto da questão do que o MMA te dá pressão, o jiu-jitsu te dá pressão, Sim. O kickboxing, o Muay Thai, o boxe, cara, o boxe ele te dá pressão. Tem treino que eu já puxei de boxe para meus alunos, meu, você tem que ver, alguns já estão mais de boa, já estão mais acostumados, mesmo com capacete tem alguns que faz assim, ó. Porque é pressão, é soco, dói, então assim, precisa ter, não adianta ser uma aula de defesa pessoal que você, pô, não leva uma porradinha, não faz um sparring, eu sei que tem regra, tem esse ponto, mas é bom não por causa da regra, é só por causa da pressão, você às vezes levar, cara, ficar todo machucado e ir pra casa e falar, beleza, entendi a pressão, então esse ponto também eu entendo, porque, de novo, tem escola roda aí que, cara, é aquela má vontade de sempre que você vê que não tem pressão, não tem sparring, não tem nada, não tem técnica. Bom, galera, a gente quer saber a sua opinião, então. Você concorda com o que a gente falou? Você discorda? Deixa nos comentários aqui. E, por favor, dá o like aí, porque esses vídeos polêmicos, né? A gente sabe que é complicado e o like ajuda bastante. Ajuda pra caramba. E outra, entra no Projeto Parabellum lá também, porque a gente debate muito desses temas, tá? Pra quem não sabe, o Projeto Parabellum é um grupo de estudos no Telegram, né, do sistema ALFA, e lá é legal porque não somos só nós que debatemos. Você etc. coloca lá o que você quer. Nossa, tem qualquer assunto polêmico. Dentro de arte marcial, né? E é legal justamente por conta disso. Então, pô, tem tanto conteúdo que a gente já trouxe aqui no canal que surgiu de debates lá, sabe? Então, às vezes, o próximo vídeo pode ser por sua causa lá.